Harion, Namastê, pessoal, tudo bem? Bom, um dos últimos vídeos que eu fiz por aqui, eu falei aí com vocês do Drisha Viveka, né? Que não é uma Upanishad, pessoal, mas sim um Prakarana Granta, que são textos adjacentes, né? Que explicam os ensinamentos das Upanishads de forma mais prática e direta. Então, nesse texto, né, ele separa o observador do observado, né? E comenta sobre as técnicas meditativas que deixam, né, essa lógica aí mais evidente para a gente. Mas hoje a gente vai dar um passo além, tá? Muitos de nós, né, achamos que espiritualidade e ciência caminham em direções opostas, né? Mas e se eu te dissesse que no nível assim mais profundo da matéria, os físicos estão encontrando aí as mesmas verdades que a tradição védica já descrevia há milhares de anos. Então hoje a gente vai traçar um paralelo aqui entre yoga, Vedanta e a física quântica. Vamos descobrir por que o chamado efeito do observador é a prova moderna de que você é muito mais do que imagina. Vamos entrar no coração da física quântica de um jeito muito simples aí agora então, tá bom? Imagine que você tem uma moeda. Na nossa vida comum, se você coloca a moeda em cima da mesa e sai da sala, ela continua lá, né? Cara ou coroa. Isso é o que chamamos de realidade objetiva, né? Mas no mundo subatômico, com partículas como o elétron, a coisa fica um pouco estranha. Antes de um cientista olhar para o elétron, ele não está em apenas um lugar. Ele está numa nuvem de possibilidades. Ele é cara e coroa ao mesmo tempo. A ciência chama isso de sobreposição. O mistério começa aqui, né? No momento em que o cientista decide observar o elétron com um aparelho de medição, essa nuvem de possibilidades desaparece instantaneamente e o elétron escolhe o lugar para ele estar. A ciência chama isso de o colapso da função de onda. Ou seja, o ato de observar cria o resultado. Sem o observador, não existe uma partícula definida, apenas uma onda de probabilidade. E o que o Drisha Viveka, esse texto que a gente viu, diz sobre isso, né? O texto ele afirma que o mundo observado, Drisha, não tem existência independente da consciência que o observa, né? O Drik. Tudo é permeado por consciência. Pensa nisso como um videogame. O computador ele só processa e renderiza os gráficos da fase para onde o seu personagem está olhando, né? O resto do cenário não existe como uma imagem até que você vire a câmera para lá, né? Para o Vedanta, o universo funciona exatamente assim. A matéria só se solidifica porque a consciência, o observador, está presente. Se não for a consciência, não há manifestação. Ela é a base de tudo, né? Se você olhar para sua mão aí agora, ela parece sólida. Mas a física quântica nos diz que se ampliássemos o nosso braço bilhões de vezes, veríamos que você é feito de 99,9% de espaço vazio. O que sentimos como sólido é apenas uma força de repulsão elétrica. Na verdade, somos feitos de luz e informação. O texto védico chama essa ilusão aí de Maya. Comumente traduzimos Maya como ilusão cósmica, né? Que é a natureza aparente do mundo material. E isso não significa que o mundo não existe, né, pessoal? Mas que ele não é o que aparenta ser. É uma realidade temporária e impermanente que esconde a verdadeira realidade da consciência, né? O Drisha Viveka nos ensina que o corpo e os objetos são observados. E a física moderna concorda. A matéria, no fundo, é apenas uma vibração que a nossa mente interpreta como algo sólido. E o que é real, então? O texto responde: real é aquilo que não muda. E a única coisa que não muda durante essa observação é a consciência que testemunha a vibração, né? Outro ponto incrível é o emaranhamento quântico, né?
A ciência, né, a física quântica, ela provou que duas partículas podem estar ligadas de tal forma que o que acontece com uma acontece instantaneamente com a outra, mesmo que elas estejam em lados opostos do universo. E isso quebra a ideia de que as coisas estão separadas, né, gente? Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E para nós, né, do yoga, que estudamos todo esse corpo filosófico védico, isso faz todo sentido, né? Se o Drik, o observador final, é um só, então não existe distância real. O campo de consciência é o mesmo aqui e, sei lá, em Marte, né? Esse emaranhamento quântico é apenas a ciência detectando as fendas no tecido da separação, mostrando que no fundo somos todos partes de um único campo de inteligência. Podemos compreender a nossa verdadeira natureza através de vários meios de conhecimento, gente. Tudo está correlacionado. São apenas figuras de linguagens diferentes. Entender essa relação entre o Drik-Drisha-Viveka e a física quântica, né, que é um meio de conhecimento moderno e que poucos estudam, né, muda completamente a forma como a gente vive. Né? Se o observador afeta a medição, isso significa que a qualidade da sua atenção e da sua consciência molda a sua existência de vida. Né? Você não é uma vítima passiva de um mundo sólido e imutável. Você é o observador consciente que, ao focar no bem, na verdade e no Dharma, altera a própria função de onda da sua realidade. A ciência está finalmente nos dando as ferramentas para provar que o coração dessa tradição milenar já sabia. Né? Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos o próprio campo de consciência infinita observando aí a dança cósmica das partículas. Espero que essa jornada aí pela ciência e pelo espírito tenha expandido um pouco a sua visão aqui hoje. A física nos mostra o como e o Vedanta nos mostra o quem. Né? Se você achou essa conexão aí interessante, deixe o seu like e compartilhe aí esse vídeo com alguém que gosta de ciência ou espiritualidade. Né? Não se esqueça de conferir o link aí da playlist para ouvir o texto original que eu estou disponibilizando aqui. E fique na posição do observador. Namastê e até o próximo vídeo. Muito obrigado.